Ok, boa noite a todos. Quem tiver problema com a gravação da aula, né, de disponibilidade de imagem ou áudio, por favor, se retire e depois você consulta aí o resultado da aula gravada. Tá? Nosso objetivo hoje é começar a apresentar aí as ferramentas de programação e simulação, né, que estamos sendo obrigados a trabalhar nesse atual modelo, né, nessa atual proposta de trabalho que a gente está fazendo, devido aí a questões da pandemia. Né? Em situações normais, né, nas aulas quando presenciais, nós tínhamos 2 laboratórios. Um laboratório onde a gente insistia nessa mecânica dessa simulação, que é exatamente o que a gente vai fazer a partir de agora, e um outro laboratório que permitia o trabalho de interligação, de fiozinho, de chave, de inserção de sensores no processo, para você entender e vivenciar o que realmente seria aí algo mais próximo a uma instalação de um CLP em campo. Tá? Então, quais são os limitantes aqui? Né? A gente tem aí, por exemplo, a simbologia de chavinhas abertas e fechadas do lado de fora do CLP, a simbologia de lâmpadas que vão me indicar se o CLP ligou ou desligou uma saída, tá? Então tem que ser um pouco aí criativo, tem que ser um pouco aí capaz de abstrair a ideia do funcionamento do software em relação ao simulador. Tá? Existem diversos softwares de programação, conforme a gente já vem falando a respeito, né? E são softwares que estão atrelados aí ao fabricante, à marca do fabricante. Tá? Porém, poucos deles permitem que você faça simulações ou que você faça trabalhos de programação, salve esse tipo de coisa, sem que você tenha um CLP ao lado para poder estar trabalhando. Então, literalmente, ele faz a função de terminal de programação. Então, você não consegue fazer uma simulação se não tiver o CLP do lado. Tá? Por esse motivo, né, esse é um dos motivos. Né? Existem outras ferramentas que até permitem esse tipo de coisa. Tá? Mas aí são ferramentas um pouco mais pesadas, são ferramentas que a adaptabilidade nesse formato de curso que a gente apresenta ele é um pouco mais restrito. Porque em termos de adaptabilidade, o que a gente prega desde o início é esse curso que eu estou ministrando, esse curso que o professor Farkas ministra para vocês, é um curso de metodologia que pode ser aplicado em qualquer software. Tá? Então, o que eu passar para vocês aqui nessa plataforma, nesse tal de LedSim, né, ele vai poder ser implementado em qualquer outro fabricante. Né? Se um dia eu tiver que mexer com software Siemens, o que eu aprender aqui eu consigo usar lá. Se tiver que usar o software da Rockwell, o que eu aprender aqui eu vou usar lá. E se a gente começa do inverso, não, vamos trabalhar com o Siemens como simulação. Né? Tem coisa que só o Siemens faz e que os demais não vão conseguir fazer. Então, para essa aula introdutória, eu vou num segundo momento, a gente vai repetir essas práticas aqui do LedSim na outra ferramenta, para que vocês tenham essa questão dessa visão, dessa compatibilidade, tá? Mas a ferramenta que a gente vai adotar de trabalho vai ser essa daqui para as próximas aulas. Tá? Tem um segundo detalhe também, né? Essa ferramenta aqui, a partir do momento que ela está instalada corretamente, você pode copiar ela num pendrive e trabalhar com ela no próprio pendrive. Então, se for o caso de você ter que utilizar a máquina de um amigo, de um vizinho, máquina da irmã, que ela vai ficar chateada se você ficar instalando software novo lá no caso, não tem problema. Você copia o software num pendrive, você trabalha com esse pendrive, terminou as atividades, removeu o pendrive, o seu conteúdo está lá separado, né? Sem a necessidade de interferir na instalação na máquina de ninguém. Tá? Então, esses dois principais motivos é o que levaram a gente aí a estar trabalhando com esse tal desse LedSim. Tá? É uma versão for Windows, é um software que é utilizado em ambiente Windows, seja ele
Windows XP, Windows 7, Windows 10, Windows 8, vai trabalhar tranquilo. Funciona no Linux? Não, não funciona no Linux. Funciona no Android? Infelizmente não. Tá? Para Android a gente ainda está muito restrito. Ano passado eu até tentei trabalhar com o software aí, mas ele não atende ainda a flexibilidade que a gente precisa para estar usando essa ferramenta. Tá? E aí uma terceira questão que normalmente vocês me perguntam. Professor, tá bom, mas eu não tenho computador, não tenho vizinho, não tenho amigo, não vou conseguir, você não tem pendrive, na empresa que eu trabalho, o micro lá que uso, ninguém deixa instalar nada, e o que eu faço? Infelizmente, são limitações aí que muitos de vocês possuem, mas não é impeditivo você conseguir fazer os seus trabalhos, né, mesmo sem ter um simulador desse. Por quê? Toda entrega que a gente cobrar vai ser uma entrega feita como? Vocês vão passar isso daí no papel, no caderno, então é hora de desenterrar o caderno aí da mochila. Quando houverem entregas, vocês vão fazê-la descrita no papel, né, na caneta, vão me mandar uma foto e a gente vai avaliar aquilo que você vislumbrou como solução para o problema. Tá? Você está sendo avaliado em cima daquela teoria que você colocou no papel. O simulador é uma ferramenta do tipo, peraí, mas será que tudo que eu pensei aqui no papel realmente vai funcionar? Deixa eu tirar a dúvida. Então é uma ferramenta para você tirar a dúvida. Tá? Os projetos e os programas que a gente vai trabalhar em aula não são tão complexos, não são tão grandes que justifiquem assim, não, se não tiver um software para mim ir salvando aí, trabalhando um pouco por dia, eu não consigo resolver. Nenhum dos exercícios que a gente vai dar em aula são dessa amplitude, dessa grandeza. Tá? Então dá sim para fazer no papel, dá sim para fazer esse imaginário funcionar, tanto é que esse é o objetivo, né? Que vocês consigam desenvolver essa lógica na cabeça de vocês e funcionando no papel, funciona na hora que você jogar no software, funciona na hora que você jogar numa plataforma computacional. Tá? Então, o fato de não ter simulador, isso não é um impeditivo para que vocês sejam avaliados, para que vocês realmente consigam vencer aí a expectativa do curso. Falei demais nessa introdução. Alguma dúvida, algum questionamento por parte de vocês? Professor, Diga, Dion. eu tinha, não sei se o senhor lembra, na última aula eu tinha conversado com o senhor sobre o tempo do software. Tá, você não conseguiu resolver isso? Não. Tá, até o final da aula a gente vai resolver isso aí para você, fica tranquilo. Beleza, obrigado. Mais alguém? Mestre Farcas, algum comentário que faltou aqui de repente? Não tenho, não. Eu acho que está perfeito. Por enquanto, está redondo. Então vamos lá. LED sim, versão de estudante, né? A versão que vocês baixam do software aí, na página web, vocês têm acesso aí por 20 minutos nessa ferramenta. Ele tem algumas restrições no modo estudante, né? Além dos 20 minutos, ele é meio restrito no formato de salvar essas telas, mas isso a gente conversa num segundo momento. Tá? É um software, como eu comentei agora há pouco, em plataforma Windows, né? Então ele tem essa carinha de aplicação Windows, né? File New, Edit, o Help lá na ponta. Então ele é muito intuitivo. Tá? Intuitivo ao ponto, ele já deixa ali, né, a folhinha em branco para criar um novo aplicativo, a pastinha para abrir, o disquetezinho que vocês nem fazem ideia do que seja isso, mas é uma simbologia de salvar arquivo, fazer impressão, né, se você quiser guardar ela em papel, fazer impresso, você também pode.
E aí os comandos de execução do programa. E aqui embaixo as instruções de programação. Então, logo de cara, o que a gente já percebe aqui? As 3 instruções básicas que o professor Farkas apresentou para vocês na última aula, né? Essa daqui é a chave normal aberta, ou examine on, chave normal fechada, ou examine off. A saída simples, que também foi apresentada. Percebam que existem outras instruções aqui, mas essas outras instruções fazem parte do desenvolvimento do curso, né? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho a respeito de cada uma delas, tá? Além das instruções de programação, a gente tem aqui, né, os networks, inserir novos, olha lá, inserir um novo abaixo, você escolhe onde você quer inserir, remover os networks, então você seleciona e fala, não quero mais esse network aqui. Ó, lembra que a gente falou da nomenclatura? Deletar a rung. Rung é o linha de programação, tá aqui, ó, tá? E como é que era o selo mesmo que a gente comentou? Olha lá. Clico na posição inicial. Não é timer, coleguinha. Não é timer, é isso aqui que eu quero. Clico na posição inicial, clico na posição final. Criei um branch, criei um selo lógico. Tudo bem? Vou dar um não, porque a gente não vai utilizar essa instrução ainda nesse momento. Tá? Então, ela é uma ferramenta realmente bem intuitiva. As instruções que eu já aprendi, por exemplo, chave normal aberta, eu quero inserir essa instrução na minha rung. Eu seleciono a instrução que eu quero e clico na posição da linha que eu vou querer. Obrigatoriamente, o que ele me pede? Endereços. Endereços de entrada, endereços de saída, endereço de contadores e timers, que a gente ainda vai aprender, endereços de flags, que a gente ainda vai aprender. Então, por enquanto, o que eu sei, professor? Os inputs e os outputs, as entradas e as saídas. Qual é o padrão de endereçamento das entradas nesse software? IP e o número do bit, 0, 1, 2, 3, até o IP15. Se até o IP15 eu tenho o quê? 8, 16 bits de entrada. E eu tenho 8, 16 bits de saída. Como é que eu reconheço o bit de saída? OP. Então, IP de input, entrada, OP de output, de saída. Então, aqui vocês já têm que começar a entender como é que o negócio funciona. Selecionei a instrução, selecionei o endereço, dou um OK. Automaticamente a instrução para mim aparece inserida na minha linha. Vamos inserir de novo? Olha lá. Só que agora eu quero inserir uma saída. Vou inserir uma saída que tem que ficar no canto extremo direito. Veja, quando eu seleciono uma instrução de saída, ele não vai me habilitar mais os endereços de entrada, né? Por quê? Porque eu não posso pôr um endereço de entrada numa posição de saída. Não faz sentido. É totalmente contra a filosofia de uso do CLP. Tá bom, vou usar qual saída? Vou usar a saída OP5. Tá aqui, ó. Por que a OP5? Porque foi a que eu escolhi para iniciar essa aula. Exatamente para mostrar e quebrar aquele paradigma que entrada 0 tem que ser saída 0. Não, ela pode ser a saída que eu estiver programando. Ok? Então tem uma entrada e tem uma saída programada. Essa instrução me diz o quê? Como é que o professor representou essa instrução na nossa última aula? Qual é a função dela? É uma instrução necessária quando? Quando a variável que eu estou monitorando precisa estar em qual nível lógico para ligar a saída? 1. Nível lógico 1.
É uma chave virtual que estará ligada com um nível lógico 1. E quando essa chave virtual estiver ligada, ela vai garantir a passagem da energia do barramento para a esquerda para o barramento da direita. E eu não posso fechar um curto-circuito, por isso que eu tenho um dispositivo de saída para ser energizado. Quando a energia do barramento da esquerda chegar ao dispositivo de saída, esse dispositivo liga. Ok, senhores? Tem um aluno, Mário, que está com a mão levantada. Licença, professor. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Mário. Professor, só uma dúvida então sobre a nomenclatura. Sempre quando tiver esse I em cima, na parte superior da chave, é input, certo? E sempre quando tiver esse Ozinho em cima da chave é output, né? Então significa que é a entrada e a saída, isso mesmo. Para esta ferramenta LED Sim. Esta ferramenta utiliza esta nomenclatura. Tá? Certo, certo. Tem ferramenta que põe todo o número aqui em cima, tem ferramenta que põe todo o número embaixo. Número e letra, né? Essa daqui ela separa, ó, o I está em cima, o bit está embaixo. O input output está em cima, o bit referenciado está embaixo. Tá? Sempre que você vê obrigado. no LED Sim I, é input. Sempre que você vê no LED Sim O, é output. Ok? Obrigado, professor, obrigado. Ótimo, vamos lá. Mais alguma dúvida? Senhores, senhoritas, seguimos. Ótimo. Muito bem, essa daqui é o meu ambiente de programação. É aqui que eu vou fazer a inserção do programa dentro do LED Sim. Então esse programa me diz o seguinte: quando este endereço estiver em nível lógico 1, esse dispositivo vai me jogar nível lógico 1 na saída. Simples assim. Vamos começar bem devagar. Ok, como é que eu faço a simulação então? Eu venho aqui, clico nesse playzinho aqui. Detalhe, tá? Como eu estou gravando a aula, normalmente quando a gente põe o cursor em cima, ele abre um pop-up informando qual que é a função dele. Tá? Então aqui ele é um modo run, aqui é o modo stop, esse aqui é o modo pause, tá? Mas isso aqui eu só vou conseguir mostrar para vocês quando eu paralisar a gravação. Inclusive, deixa eu fazer um teste aqui. Vamos fazer um pause na gravação. Só um instante. Continuando a gravação. Então vamos lá. Quando eu clico nesse play aqui, ó, eu coloco o programa para rodar. Perceba que o play ele apaga e ele habilita aqui o quadradinho azul para a gente trabalhar. Onde eu farei a simulação? Aqui, ó, no tal do debugger. Nessa tela, que ela abre junto com a tela de programa, eu tenho aqui, ó, chaves do lado de fora do CLP e lâmpadas do lado de fora do CLP. Então, o que eu preciso entender dessa tela? Vamos tentar ser claro. Tá? Vocês lembram que na aula de introdução ao hardware, nós comentamos o seguinte: cada entrada do CLP possui um endereço específico. Então, a primeira entrada desse CLP ela tem um endereço de IP0. Como é que eu sei qual é o dispositivo que está ligado no IP0? Então ele faz o favor aqui nessa tela do debugger colocar em cima o endereço ao qual essa chave está ligada. Assim como nas saídas, olha lá, eu tenho o OP0, OP1, OP2, o software faz a referência do seguinte: em cima da saída que o dispositivo está ligado, ele coloca o endereço da saída o endereço da saída. Tá? Então, quando eu pressiono a chave que está ligada no IP1, eu não estou pressionando o IP1 do software. Eu estou pressionando a chave que está do lado de fora do CLP.
Quando eu pressiono o IP3, é a chave que está do lado de fora do CLP ligada ao endereço IP3. Quando a saída OP6 acende, isso daqui não é o endereço que está acendendo. O endereço está acendendo e, por consequência, ele está energizando a saída do dispositivo que está ligado na saída do CLP. Tudo bem? Então, quando que eu tenho nível lógico 1 na entrada do CLP? Não é quando a energia vai para a entrada? Quando a chave que está do lado de fora do CLP é fechada? Aqui, eu fechei a chave que está ligada do lado de fora do CLP. E essa chave está ligada aonde? No endereço IP0. Como essa chave está ligada ao IP0, ela mandou 1 para o CLP. E essa instrução estava esperando o quê? O 1. Então, quando ela recebe 1, ela garante a continuidade lógica. E quando ela garante a continuidade lógica, é como se ela permitisse a corrente elétrica aqui ser jogada para frente. Só que é programa, né? Não tem corrente elétrica no programa. Por isso que a gente chama de continuidade lógica. Acendeu? Mandei para a saída. Chegou a energia na saída, o que ele vai fazer? Vai ligar o dispositivo de saída. Professor, como é que eu sei que essa chave não é o do programa? Simples. O desenho dessa chave não fechou? O desenho dessa chave nunca vai fechar, pessoal. O desenho de uma instrução de programação nunca muda. O que muda é o estado dela. Garante continuidade, não garante mais. Garante, não garante. Essa instrução não muda. Uma instrução normal aberta não vira fechada. Uma instrução normal fechada não vira aberta. Uma instrução normal aberta eternamente será normal aberta. Eternamente não, né? Enquanto o programa não for alterado ou ele não se perder. Começa a fazer sentido a coisa para vocês ou não? Vamos lá. Dúvidas? Professor. Pode perguntar. Vamos por vez. Primeiro, pode falar. O Enzo? Pode falar. Fala, Enzo. Não, eu ia perguntar se é tipo como um diagrama de potência e um diagrama de comando, então, como posso explicar? Ia ser pode tipo um explicar diagrama da de potência. seguinte forma: o diagrama de comando está aqui. É o programa. Lembra que a gente falou lá na segunda aula, ou na primeira aula? Um CLP não substitui a parte de potência, ele só substitui a parte de lógica. Então, pensa que essa chavinha aqui do debugger é uma botoeira. Ou pode ser um sensor de fim de curso. Ou pode ser um sensor óptico. Não nos interessa. O que interessa é que quando eu fizer a simulação, eu vou simular, olha, ele fechou. Ou ele abriu. Ou então, em algumas situações, eu vou ter que começar a minha simulação com ele fechado. Por quê? Eu estou simulando um dispositivo que é normal fechado. Como é que eu simulo um dispositivo normal fechado? Eu deixo ele fechado no meu programa. Aí quando eu pressiono o normal fechado, o que é pressionar o normal fechado? Não é abrir? Olha lá, pressionei o normal fechado. Vou tirar o dedo da botoeira normal fechado. Olha lá, voltou a fechar. Entendeu? Então você tem que ser meio que criativo nessa montagem aí. Lembre-se que, mesmo que eu tenha um CLP, eu continuo precisando de botoeira, continuo precisando dos sensores de fim de curso, continuo precisando dos contatores para fazer o acionamento do motor. O que eu não preciso? Daquele monte de fio que vocês ficavam fechando curto nos bornes lá da bancada de comandos elétricos, né? Aquele monte de fio a gente substitui por programa. Tá? Então uma instalação limpa fica botoeira direto para entrada, botoeira direto para entrada, sensor direto para entrada.
E aí você monitora essas entradas de acordo com o que você quer, de acordo com a lógica que você quer implementar. E as saídas? Saída para o contador, saída para a lâmpada, saída para a sirene. E aí você, de acordo com a sua programação, define. Essa saída eu quero que ligue assim, essa saída eu quero que ligue assado. Deu uma clareada? Deu sim, professor, entendi. Legal. Tinha mais alguém querendo se manifestar. Quem que era? Professor, sou eu. Sobre os inputs e sobre os outputs, eles são todos compatíveis um com o outro ou existe uma regra para isso? Sobre os inputs e o que? Se são compatíveis? Os inputs e os outputs, igual. O senhor escolheu, vamos supor, o input 0, certo? E o output 5. Todos eles são compatíveis? Vamos supor, se eu quisesse pegar o input 1 com o output 3, eles são todos compatíveis ou existe uma regra para isso? Você está falando de compatibilidade elétrica ou compatibilidade de software? Eu digo em compatibilidade do software mesmo. No software, vamos lá. Não quero a saída 5. Aperto stop. Eu quero a saída 6 agora. Tá aí. Se isso aqui fosse físico, o que você ia ter que fazer? Ir lá no painel, desenergizar o painel, soltar o parafuso do CLP, do pino 5, montar o parafuso do... Você entendeu? Entendi, professor. Por software, você troca aqui. Vamos imaginar que a saída 6 agora, o coleguinha lá fez a montagem errada. Ele está começando a trabalhar com o CLP, ligou em curto com o GND, a saída. Fechou um curto da saída com o GND. Queimou a saída. Tá? Aí eu vou lá, verifico qual que é a saída de backup que eu configurei. Porque quando eu montei o sistema, eu deixei uns 20% de reserva. Eu deixei algumas saídas para dar uma manutenção eventual. Então eu vou tirar da saída 6, vou ligar na saída 15. Aí eu vou lá no meu painel elétrico, desparafuso o pino de saída do 6, parafuso no pino de saída 15, atualizo o programa e ponho para rodar. No que eu ponho para rodar, olha lá, agora está saindo no 15. Então você troca de endereço como você troca de sapato aqui. A parte de software é a parte mais simples. Entendi, professor. Obrigado. O que mais, senhores? Mestre, posso fazer um adendo? Por favor, mestre. Traz um pouquinho, isso aí para frente, um pouco para baixo. Isso. Então, só para a gente fazer uma correlação, né, com a nossa última aula, né? Por que será que o professor Luiz, então, ele está usando uma linha de programa, que aqui está identificada como Rang 0, e na linha de programa dele, ele está colocando a instrução normal aberto, né? Por que ele está usando normal aberto, né? Vamos lembrar do conceito, aquele conceito que a gente viu na nossa aula. Ou seja, toda vez que a presença de um sinal, ou seja, toda vez que esse sinal estiver no nível lógico 1, no nível lógico alto, o que eu quero? Eu quero energizar uma saída. E essa saída aqui está representada agora pela output 15, né? Então, se toda vez que um sinal estiver presente, eu vou utilizar sempre uma instrução contato normal aberto, né? Essa é a instrução contato normal aberto. Muito bem. Então, aí o que acontece? Eu estou me conectando, o CLP está recebendo uma informação de um dispositivo que está lá no campo, né? Esse dispositivo que está lá no campo, ele está inicialmente normal aberto. O IP0, ele está fechado aqui, porque ele está na condição de simulação, né?
Mas a hora que eu desenergizo, tiro o dedo, né, da botoeira, ele está normal aberto, mas não é essa condição que me interessa. Me interessa o quê? Quando alguém for lá no campo e acionar, ativar o correspondente dispositivo, que pode ser, como o professor Luiz falou, pode ser uma botoeira, pode ser um sensor, pode ser uma chave fim de curso, né? Pode ser qualquer coisa que diga respeito a um sensor, né? Um dispositivo que está ligado na entrada. Então, é por isso que a gente está usando aqui um contato lógico ou um contato normal aberto no meu programa. Por quê? Porque me interessa a presença do sinal. Isto é, eu só quero energizar a minha saída. Essa saída também pode estar representando qualquer que seja um dispositivo atuador, pode ser uma lâmpada, pode ser um LED, pode ser a bobina de uma válvula, pode ser a bobina de um acionamento de um motor elétrico, né? Pode ser qualquer tipo de atuador, mas eu só quero que essa saída seja energizada quando o dispositivo de entrada estiver presente, ou seja, estiver ativo, né? Estiver energizado. Vocês podem ver, nós estamos com a simulação aqui agora acionada, mas o meu dispositivo IP0 está aberto. Se ele está aberto, significa que a minha saída não está energizada. Não está energizada, né? Ou seja, olha lá, a minha saída está na condição totalmente desenergizada. Por isso que a gente, na aula passada, enfatizou isso, ou seja, toda vez que me interessar a presença do sinal para energizar uma saída, essa presença do sinal ela tem que ser caracterizada por uma instrução contato normal aberto. É isso aí. Acho que o Enzo está com a mão levantada. Diga lá, Enzo. Professor, se colocasse um input fechado, ia energizar sem clicar no input 0 ali, né, no debugger. Isso, o professor Luiz vai demonstrar isso já já. A gente não quer confundir a cabeça de vocês, tá? Tá bom. É bom Professor, que tira uma alguns já dúvida, estão por andando gentileza. já onde a gente quer que vocês concluam. Perfeito, mas a gente já vai demonstrar isso. Enzo. Aguenta mais um pouco. Tira uma Diga, dúvida, por gentileza, Marcelo. professor. Mário. É o Mário. Então, eu não sei se assim a pergunta dele a do Enzo foi parecida com a minha, porém, eu queria saber se tem como inverter a situação. Igual, contato normal aberto significa que está desenergizado. Tem como eu colocar contato normal aberto e está energizado? Tem como inverter essa situação? Não, vamos lá. Contato normal aberto, do lado de fora do CLP. Você está falando esse contato aqui aberto? Exato, isso mesmo. Esse contato aqui aberto sempre vai mandar 0 para o CLP. Não tem como ele aberto mandar 1 para o CLP. O que eu posso fazer é o seguinte, é fazer o meu programa conduzir quando eu tiver 0. São duas coisas diferentes. Isso, essa é a dúvida, Então, mas a gente tem que deixar claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Sempre que um contato está aberto do lado de fora do CLP, sempre, o endereço que eu estou lendo está em 0. O que eu posso mudar Entendi. eu quero que conduza com 0 ou eu quero que conduza com 1. Isso eu posso mudar. Mas Isso, essa que era a dúvida. Chave aberta sempre vai mandar 0 para o CLP. Ok? Ok, obrigado. Ótimo. Mais algum comentário de algum de vocês? Beleza, então vamos entender o seguinte. Eu tenho uma aplicação onde eu quero dizer o seguinte. Eu quero que uma lâmpada me indique que um botão não foi apertado. Ok? Eu quero uma lâmpada acesa indicando que um botão não foi apertado. Vocês conseguem imaginar essa situação? Eu não apertei o botão, a lâmpada está acesa.
Isso quer dizer o quê? Que se eu apertar o botão, eu apago a lâmpada? Tudo bem, senhores? Sim, professor. Sim. Ok. Então, se a ideia da aplicação está clara, vamos realizar essa aplicação. Vamos mudar para minha porta 0. Que o dock não permite ficar trabalhando assim. E aqui é o seguinte. Como é que eu apago uma instrução que está errada? Tá? Botão direito do mouse, delete. Apaguei a instrução que estava. Então é assim que a gente insere, assim que a gente remove. Seguindo a linha de raciocínio que o professor trouxe para a gente aí, né? Referenciando a nossa última aula. A instrução chave aberta eu utilizo quando? Quando eu preciso da presença do sinal para garantir a continuidade lógica. Assim como a chave normal fechada, eu preciso da ausência do sinal para garantir ela funcionando, para garantir que ela tenha continuidade lógica. Então, agora a gente vai fazer o teste com a chave, com a instrução chave normal fechada. Então vamos colocar o endereço 0. Olha lá. Endereço I, 0, endereço de entrada. Enquanto o meu botão não for pressionado, a minha lâmpada que indica a máquina parada estará acesa. Ok? Vamos ver se isso funciona? Eu nem fiz nada e já saiu rodando. A chave do lado de fora do CLP está em aberto. A chave está em aberto e a lâmpada foi acionada. Eu não tenho um sinal na entrada do CLP e a saída foi acionada. Eu não pressionei a botoeira e a saída foi acionada. Porque quando eu pressionar essa botoeira, olha lá, botão pressionado, então não está mais desligada a máquina. Então eu consigo elaborar lógicas com entendimento reverso das entradas. O que isso lembra para vocês? Vocês não lembram de um circuitinho chamado porta inversora em circuitos digitais? É exatamente isso. Quando eu tenho 0 na entrada, eu tenho 1 na saída. Simples assim. Tanto é que tem gente que chama isso daqui de instrução complementar. Né? Ela complementa. Se eu tenho 0, eu mando 1. Se eu tenho 1, ela manda 0. Mas a gente ainda prefere chamar ela de instrução chave fechada. Bom, antes de eu dar andamento, Enzo clareou e Mário clareou? Muito, professor. Tanto Sim, que eu ia professor. fazer até uma ressalva sobre isso, que lá na empresa que eu trabalho tem alguns robôs pneumáticos, e quando dá algum problema na linha, eles param, o robô para, e aí ele acende essa luz vermelha que o senhor está falando. Entendi. Tudo bem? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Aí, assim, vem o raciocínio de que a gente vê que tem alguma coisa errada, e, assim, quando a gente aciona o botão para o robô voltar a funcionar e a luz apaga. É mais ou menos isso, né, professor? Esse botão que você está pressionando, eles chamam de reconhecimento de alarme. Quando você aperta o botão que você reconheceu o erro, a lâmpada apaga, mas ele espera que você vá lá corrigir o problema. Porque se você der o start de novo, ele vai reconhecer o erro de novo, vai voltar a parar e a lâmpada vai ficar acesa de novo. É exatamente isso que acontece, professor. É metodologia. Isso aí é normal dentro do chão de fábrica. É assim que as coisas acontecem. Vamos lá. Então aqui eu queria fazer uma outra jogada com vocês, que é um detalhe também
Muito importante. Então, ó, vou voltar essa daqui para uma... Não, vou até deixar aqui, ó. E vou colocar uma chave normal aberta para o mesmo endereço. Ué, professor, você usou esse endereço que você pode usar aqui? Na leitura das variáveis, eu uso quantas vezes eu quiser. O que eu não posso é, por exemplo, ó, saída zero já foi definida aqui, certo? Eu não posso usar saída zero de novo na outra linha, porque quem que a saída zero vai obedecer? A primeira ou a segunda linha? Então isso é erro, é clássico, é erro grosseiro, tá? Mesmo endereço de saída duas vezes na programação para saída simples, não podemos utilizar. Então eu posso utilizar o endereço 1. Então, ó, qual é a leitura que eu tenho dessa primeira linha de programação? Quando eu não tiver o acionamento de I0, não tiver o acionamento dessa chave aqui, ó, I0, eu garanto continuidade lógica aonde? Na saída 0. E quando eu tiver nível lógico 1 na entrada I0, esse cara de cima não vai apagar? Só que o cara de baixo, ó, acende. Vamos ver se funciona esse teste? Tá aí, ó. Desacionado do lado de fora do CLP. Lâmpada 0 ligada. E quando eu pressiono a chave do lado de fora? Eu desligo a lâmpada 0 e automaticamente vou ligar a lâmpada 1. Por quê? Porque é isso que o programa está desenhado. É isso que o programa está projetado para fazer. Ok? Se eu tiro o dedo de IP0, saída 0 volta a ligar. E saída 1 desliga. Volto a acionar, vice-versa. Tudo bem, senhores? O Adiel levantou a mão, mas agora ele abaixou. Não sei se a dúvida dele foi sanada ou não. Diga, Adiel. É, deixa eu ver. Eu ia perguntar vamos supor, se eu quisesse falar, se a saída estiver ligada, se estiver mandando o sinal lógico 1 para a saída, se eu podia fazer assim, se a saída estiver ligada, acontece tal coisa ou não? Boa pergunta. Isso indica que vocês estão seguindo a construção que eu quero chegar. Porque a próxima linha que eu vou inserir é algo do tipo: vamos na ordem bonitinho, né? Tá fazendo tão direitinho. Cadê? Mais uma. Ok. Essa instrução é utilizada quando? Quando eu tenho um sinal presente, correto? Quando o endereço monitorado está em nível lógico 1. Então, ó, quando o endereço de saída estiver em nível lógico 1, eu quero que determinada saída seja energizada. Ó, se aqui fosse um motor, quando esse motor estiver ligado, eu quero que uma lâmpada me indique que esse motor está ligado. Então, vou monitorar a saída. Ligou a saída 1? Ó, saída 1 está ligada. Liga a saída 2. Essa era a sua dúvida? Era isso. Da mesma Obrigado. forma que... O Enzo também está com a mão levantada. Diga lá, Enzo. Ô, professor, tem como tipo, fazer uma partida reversora ou já tô indo longe demais? Tem um exercício que vocês vão montar isso para a gente conferir. Calma lá, que a gente ainda está conhecendo a ferramenta. O que diz essa linha para vocês aqui agora? Vamos lá, se vocês entenderam realmente.
Quando que a saída 2 liga? Quando Quando a saída 1 estiver fechada, né, professor? tiver fechada, saída 1 fechada. Quando saiu fechado em Perdão. curto, eu queimei a saída. A entrada Aberto, aberto. fechada, né? Quando que minha lâmpada 2 liga, pessoal? Vamos usar a terminologia correta. Quando a 1 não estiver ligada. Ou quando a 0 não estiver ligada. A 0? Não. Não, é um mesmo, tá certo. Que a de baixo é a 1. A 1. Quando a minha saída 1 estiver desligada, eu ligo a saída 2. Vamos ver se funciona? Olha lá, a 1 não está desligada. A 1 aqui ó, não está desligada. Quando a 1 está desligada, eu ligo a saída 2. E agora? A 1 não está ligada, é a lógica reversa. Olha lá, desliguei a saída 2. Difícil, pessoal. São o que a gente chama de intertravamento lógico, não é isso, mestre? É isso aí, né? Exatamente. Eu preciso tomar uma decisão em uma saída dependendo do que está na outra. Eu tomo uma decisão dependendo do que outra decisão foi tomada. Ok? Então, exatamente por isso, professor, a Rang 1, ela está exatamente o inverso da Rang 2, né? Porque ela está normal fechada na Rang 2 e na Rang 1 ela está normal aberta, é isso mesmo? Vamos lá, de novo. Rang 1 inversa da Rang 2? Não. Na Rang 2 eu verifico um estado da Rang 1. Se fosse o inverso, o que seria? O que eu entendo por inverso? I0 barrado ou 1 barrado. Isso é inverso para mim. Você tem que entender que essa Rang, não, ela depende somente dessa variável dessa Rang. Deixa eu tentar deixar mais claro. E agora? Você está vendo que essa decisão aqui, ó, ela não depende mais só disso daqui. Depende disso aqui, mas também depende de uma outra variável. Ok? Ok, entendi, professor. Então, simplesmente ele depende de uma leitura de uma saída para tomar uma decisão. Mas não está relacionado o inverso. Porque o inverso da Rang 1 nada mais é do que ela desativada. É ela mesma desativada. O que é o inverso da Rang 1? É quando o IP0 está em 0 ou quando o IP0 está em 1. Ah, entendi. Ok? A gente tem que tomar cuidado com essas armadilhas aí. Não, mas é o inverso? Não. A própria linha de programação define o que é reverso, o que é situação reversa. A situação reversa é ela própria desligada. É ou 1 ou 0, né, professor? Exatamente. Um único bit, ó, bem lembrado, Mário. Um único bit tem 2 estados. Então, esse único bit de saída, ou ele vai poder ser 0, ou ele vai poder ser 1. Entendi, clareou bastante, professor. Legal. Cauã está de mão levantada também? Diga, Cauã. Professor, se eu quiser, por exemplo, com uma única entrada, energizar mais de uma saída, eu coloco tudo na mesma rank ou eu faço outra rank com a mesma entrada? Vamos lá. OP0, dependendo de quem? IP3. IP3. OP1. E aí eu posso ir fazendo outras linhas, correto? Vamos ver se funciona assim. Ligou, desligou. Ligou, desligou. Até aqui tudo bem?
Beleza. Isso aqui também é válido. Saídas paralelas. Nunca saída em série. Vou fazer de novo. Ó, vou tentar colocar uma saída em série. O que o CLP faz? Joga para paralelo. Por quê? Nunca nessa vida coloquem saídas em comandos elétricos ou em CLPs em série. Isso é regra para reprovação. Se alguém colocar uma saída em série num papel apresentado para os professores que aqui estão, vocês serão reprovados, excomungados automaticamente. Tá? Não se pode colocar em comandos elétricos dispositivos de saída em série. Se uma lâmpada em série queima, eu nunca vou conseguir ligar a saída do segundo dispositivo, não faz sentido. E se tiver em paralelo, se uma lâmpada queimar, ele vai interferir nas outras duas? Não. Fora que uma fica mais forte, tipo assim, tiver 10, chegar na 10ª já fica mais fraca, né, professor? Não se liga. A concepção do conceito de comandos elétricos, a única coisa que eu ponho em série são dispositivos de entrada. Tá aqui, ó. Eu posso, quantas vezes eu quiser, fazer isso aqui. O que eu defini aqui? Uma lógica que se I3 estiver acionado e I1 estiver acionado e I2 estiver acionado, eu ligo a saída. Que porta lógica que é essa daqui, ó? Eu tenho que ter um nas 3 situações. Qualquer uma delas que falhar, ó, eu desligo a saída. Qual que era a porta lógica que a gente usava que tinha que estar tudo em 1? End. Porta AND. Então isso aqui eu tenho uma porta AND. É uma lógica AND em CLP? Ah, mas se tem AND, tem OR também, professor? Vamos brincar com esse negócio. E 2. O que eu tenho aqui agora? Se eu apertar o I3, funciona? E se eu apertar o I2? Sim. Funciona? Se eu apertar o I1, tá vendo? Ó, aqui não conduz. Aqui também não conduz, mas aqui a terceira linha, ó, garantindo a continuidade lógica. Ok? Que porta lógica é essa que qualquer um dos sinais que eu tenho me garante 1 na saída? Ou OR. Porta OR, professor. Ou também definida. Senhores, controlador lógico programável. Vocês acham que teria esse nome se ele não fizesse lógica? Tudo aquilo que você pensa e imagina fazer em lógica binária, em circuitos 1, lá, circuitos digitais 1, um CLP tem que fazer. Oi, Mário, você tinha comentado? Não consegui te ouvir. Não, que o senhor falou sobre o nome, eu falei que faz jus ao nome, exatamente, em lógica, né? Exatamente. Tudo bem, senhores. Então, isso aqui tá para... Essa ferramenta é uma ferramenta introdutória, né?
essa aula que a gente está fazendo aqui é uma aula introdutória. Nós temos uma sequência de vídeos e a gente vai disponibilizar para vocês. Eu acho que é pertinente, né, Farkas? Aqueles vídeos de sim. introdução do LEDSIM. Eu gravei Sim. lá um monte de videozinho, a gente gravou um monte de videozinho. Como inserir uma instrução, como apagar uma instrução, como inserir um laço. Tá lá, a gente vai colocar uma sequência de vídeos para vocês aí, para que vocês tenham esse material para consulta, para estudo. Tá? E com isso aí a gente consiga evoluir nessa próxima etapa do curso. Porque a próxima etapa do curso, o que vai ser? Se eu entendo como que a ferramenta funciona, o nosso exercício mental tem que ser o seguinte: eu tenho um problema, eu tenho um pequeno problema. Desse pequeno problema, como que eu resolvo esse pequeno problema? Qual é a lógica que eu tenho que construir para resolver esse pequeno problema que eu tenho que desenvolver? Tá? Então, nessa mecânica, a gente vai apresentar para vocês pequenos problemas, faremos introduções teóricas sobre essas instruções de programação para que você possa realizar um programa como um todo. Ok? Ok. Aí aqui eu faço uma pausa, porque eu queria mostrar outra ferramenta para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo chavear a tela. Isso aqui, para quem não conhece, é um tal do Windows XP, tá? É uma máquina virtual que eu tenho, que eu rodo ela aqui, que tem esse software de automação, tem alguma coisa. E tem a ferramenta aqui do S7. S7 é uma ferramenta da Siemens. Tá? Ela é a antecessora do TIA Portal. Ops, bateria acabando. Problema corrigido. Então essa ferramenta ela é uma antecessora do TIA Portal e que permite também fazer programação não só do CLP, para programação dos elementos de rede, esse tipo de coisa. Mas o nosso objetivo aqui é trabalhar com a ferramenta, mostrando como é que ela faz a parte de simulação. Tá? Vamos lá. Ela tem um wizard onde você seleciona o modelo de CPU. Quais modelos de CPU? Aqui tem vários modelos. Vou escolher a 312 mesmo. Ela tem várias alocações de memória do usuário, cada uma para fazer uma função, ciclo de execução, interrupções por hardware. O nosso curso se retém aí ao OB1 quando é o caso. E eu posso dar um nome para esse projeto aqui, proj_test. Então você cria um pacotinho de software para poder trabalhar com a ferramenta da Siemens. Então, ó, se eu selecionei qual é a ferramenta, qual é o hardware, eu preciso configurar esse hardware. Cadê? Tá aqui. Então ele trabalha no formato de bastidor, cada linha disso daqui é um slot do bastidor, tá? A CPU 312 ocupa o slot 2. Em algum momento teve um aluno que me perguntou aqui se esse endereço de entrada e saída pode ser trocado. Tá? Para a ferramenta da Siemens, pode no momento inicial da programação. Então tá aqui, ó, o endereço normal era 124, eu padronizei como endereço inicial 0. Quem é essa CPU 312? Só para vocês terem um detalhe, né, na página de configuração ele te dá o detalhamento. É uma CPU com 16K de memória de trabalho, olha lá,
0,2 milissegundos para 1000 instruções de programação. Lembra dos tempos de ciclo de varredura que a gente comentou com vocês? Então tá aqui, ó. Por norma, ele já fala, ó, 1000 instruções eu realizo elas em 0,2 milissegundos. E ela vai dando aqui outras características do hardware. Mas não estamos aqui para fazer propaganda da Siemens. Então, quem tiver interesse, precisar de informação, depois me procura, a gente vai conversa em separado. Configurei o hardware? Ok, eu vou salvar e vou compilar. O compilar eu vou traduzir essa informação de forma que ela possa ser aceita pela CPU. Tá? Feito isso, não vou configurar o network. Deixa esse software aqui menorzinho, fechado. Cadê? Hardware config. Blocos, OB1. Aqui é onde a gente entra com a programação. Clico na instrução. Padrão de endereço Siemens, e 0.0 para a entrada. E 0.0 para a saída. Então, primeiro número é o byte, segundo número é o bit. Primeiro número é o byte, segundo número é o bit. Aquilo que era IP0 no outro software, aqui é I00. Aquilo que era OP0, aqui é Q0.0. Dá para fazer o download? Não tem equipamento ligado, então não dá para mim fazer o download. O que eu tenho que fazer? Lá no Manager, eu venho aqui e habilito o simulador. Esse é o simulador da Siemens. Ó. Coloco o simulador no modo RAM-P. Agora sim eu consigo trabalhar com as outras duas ferramentas. A ferramenta de programa. Bloco carregado. A ferramenta de hardware. Cadê o hardware? Tá aqui. Hardware carregado. E aí a gente vai fazer o teste de execução. Olha lá. Quando eu ligo o bit 0 de entrada, o bit 0 de saída desliga. Se eu desligo o bit 0 de entrada, desligo o bit 0 de saída. Duas coisas legais dessa ferramenta. Cadê o programa? Eu também consigo visualizar ela aqui. Online, tá vendo? Então, como é que ele mostra a continuidade lógica? Com essa barrinha verde aqui. No simulador, cadê? TeamViewer. Então, quando tem continuidade lógica, ó, ele acende verde. Quando não tem continuidade lógica, ele apaga a barrinha verde. Então, o verde para ele é a energia fluindo de um lado para o outro. Tá? Outra coisa legal nesse software, isso aqui está programado em Ladder. Eu posso ver esse mesmo software em texto estruturado, ou posso ver esse mesmo software em bloco de função. Tá? Então, é uma ferramenta que permite você visualizar ela em outras linguagens de programação também. Ah, professor, mas esse programa é simplesinho, né? Vamos abrir um
um programa que está um pouquinho mais bem elaborado. Então aqui, ó, Viewer em linguagem estruturada e um Viewer em bloco de função. Tá? Então aqui a gente já está falando de uma ferramenta um pouco mais profissional, né? Eu queria que vocês tivessem, pelo menos visualizassem isso em algum momento. Mas no resumo, pessoal, está aqui, ó. É uma linha onde eu ponho uma instrução de entrada e uma instrução de saída. Instrução de entrada, instrução de saída. Várias instruções de entrada, uma instrução de saída, e por assim vai. Então essa metodologia que a gente está vendo hoje, aqui no LEDSIM, funciona em qualquer CLP que eu quiser implementar esse teste. Óbvio, eu não consigo exportar esse texto aqui, essa programação, já numa linguagem que o Siemens aceita. Mas basicamente é fazer o quê? Copiar o desenho e trocar os endereços? Fica claro para vocês que é copiar o desenho e trocar endereço ou não? Sim, professor. Perfeito. Mestre, algum detalhe adicional? Eu acho que não, né, mestre? A gente falou das 3 instruções básicas, que são aquelas que a gente viu na última aula, né? Eu acho que é isso aí, né? Esse adendo aí que você colocou do Siemens foi ótimo, ou seja, permite que todos vejam que nós estamos falando justamente uma realidade, né? Só escolhemos uma ferramenta mais amigável, vamos dizer assim, né? Mas é uma realidade, é isso aí. Acho que não, acho que é só isso. Não sei se os alunos têm algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta, mas da minha parte está tudo perfeito. Bom, acho que para uma aula introdutória, né, o objetivo aqui é desmistificar a ferramenta, é desmistificar a inserção de programa. Ó, programar, pessoal, é isso. É colocar a instrução, puxar fiozinho, desenhar fiozinho e colocar a instrução. Esse é o nível de programação que a gente vai executar até o final do curso. Tá? Mas você tem que saber as regras de como colocar, aonde colocar. Tem que lembrar do detalhamento do endereço. Tem que lembrar de toda essa bagagem que a gente vem passando para vocês aí até agora. Mas volto a dizer, isso aqui é só uma aula introdutória. Dúvidas, questões, reclamações? Vamos lá, o momento é agora. Eu só queria fazer um agradecimento, professor. Obrigado pela paciência aí, por explicar cada detalhe aí que a gente teve de dúvida, viu? Agradeço o reconhecimento, mas é nossa obrigação. Nós estamos aqui para isso. Né? A gente bate nessa tecla desde o início, pessoal. Vocês vão ter o máximo que a gente puder ofertar de vocês, desde que vocês requisitem. Né? Vocês têm que estar interagindo, vocês têm que estar criando as dúvidas, para que a gente possa saber aonde é que está a dúvida e possa estar esclarecendo essa dúvida para vocês. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Professor, sobre aquela lista de presença, o senhor vai deixar aí no canal geral, né? Isso, canal geral. Beleza, só isso. Ok, então, eu vou finalizar a gravação e a gente segue conversando.